Eu gostaria que o pessoal da mídia deixasse a luz assim, pode ser hoje? Vamos fazer um pouco diferente, acho que eu enxergo, eu estou com óculos, tudo certo. Quero dar um bem-vindo a quem nos assiste, fique até o final, porque certamente você vai receber algo diferente nessa noite. Bom, vou contar a vocês que não consigo começar a pregar sem antes contar uma história, mas é uma história verdadeira. Eu de vez em quando deixo alguns esboços, né? Porque, como vocês sabem, eu faço alguns vídeos da palavra, sim. Não é muito motivacional, ele é mais vídeos para despertar a curiosidade daqueles que não conhecem a Cristo e fazer com que essas pessoas venham a me chamar. E ali eu faço de um momento uma pregação e acabo ganhando pessoas para Jesus. Esse é o meu intuito. E certamente eu já tinha uma palavra preparada, mas não era essa. Porque o Espírito Santo sempre muda, gente, principalmente quando é comigo. Eu falei para o Ricardo, mas não pode ser assim. Porque a gente prepara toda uma coisa. Mas é assim, irmãos, é assim. Se você quer estar sensível ao Espírito Santo, se prepare, porque na hora certa, no tempo certo, ele muda tudo e faz tudo diferente. E a gente só cabe obedecer. Então, eu estava ouvindo algumas pregações durante a semana, mesmo já sabendo que eu ia ministrar, que não era essa palavra, era outra. E aí, de repente, eu ouvi uma frase que eu estudei no 2º grau, há um tempo atrás, né? Não muito tempo, porque eu sou bem nova, né? Como todos sabem. E aí eu parei para pensar naquela frase, uma frase do poeta português. Eu não vim aqui dar aula de história, nem de geografia, vocês vão entender depois. Mas eu quero falar algo para vocês que mexeu muito forte ao meu coração. É uma frase do poeta português Fernando Pessoa, que dizia que o ser humano, nós somos cadáveres adiados que procriam filhos. E aí aquilo me chocou tanto, e é difícil às vezes eu compartilhar algo que mexe tanto comigo na parte espiritual com o Ricardo, porque como ele também ministra a palavra, né? Daí eu penso, será que Deus está falando comigo, está falando com ele? Eu vou fazer um trocadilho, né? Mas aí eu disse para ele, Ricardo, olha só. Lá atrás, em 1888, 1890, nessa época, ele lançou um livro que falava sobre mortalidade e a própria transitoriedade dos ciclos da vida. E essa frase ecoou tanto ao meu coração, isso foi acho que na segunda ou na terça-feira, e daí mudou tudo. Eu disse, não era isso que eu ia falar, mas agora a gente vai estudar, né? E aí eu quero que vocês abram as suas Bíblias, se preparem para folhear bastante a Bíblia, porque hoje a gente vai falar de algumas passagens para vocês saírem daqui entendendo a lei da semeadura. As épocas de estações de você colher aquilo que você plantou lá atrás. E quem sabe aquilo que você vai colher daqui a 5 minutos. Porque existe uma transitoriedade de tempo que nós não sabemos quando é. E o ser humano é um ser tão pragmático e às vezes tão momentâneo, ele quer tudo na hora, né? Geração micro-ondas, que quer tudo rápido. Mas a sua colheita independe da sua vontade de receber. Mas depende do que você vai plantar, você vai colher. Isso é certo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Essa é a introdução da minha mensagem. E ela começa narrando, logo após o dilúvio, Deus narra assim: enquanto durar a terra, Gênesis 8, 22, já está ali. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Quando eu li isso, né? Claro, o mundo tinha se acabado e Deus prometeu que não mandaria mais chuva sobre a terra. E ali é um relato porque Noé era agricultor. E aí o Ricardo ainda falou para mim, mas todo mundo era agricultor naquela época. Quase nem todo mundo era. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, falou que semeadura e colheita, enquanto durar a terra. E aqui começa a promessa. Note que analisando o sentido literal da palavra colheita, eu até coloquei aqui que hoje eu não vou falar sobre agricultura, né? Mas existe uma lei que Deus colocou desde o início, quando tudo se fez novo, quando tudo começou.
que é a lei da semeadura e da colheita. E essa lei, irmãos, quando eu ministro para mulheres, ou quando eu vou atender alguma situação, eu digo, nada é imutável a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Nem a morte é imutável para o Senhor. Se Ele quer, Ele ressuscita. E a gente sempre diz, né, a morte, né? Não, a morte também não é imutável, porque se o Senhor quer, Ele ressuscita. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. E essa é uma promessa que ela vem lá de trás, antes de Jesus, quando Deus iniciou o mundo, que Ele falou que quanto nós estivéssemos aqui, haveria colheita e semeadura. O que eu quero te dizer nessa noite? Não importa se você é cristão. Isso é uma promessa, é uma lei que serve para o justo e para o injusto, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. E aí, quando eu li essa frase de Fernando Pessoa, eu pensei, o que eu tenho semeado? Eu sou uma semente de Cristo, né? Eu fiquei mas será que eu tenho semeado na vida das pessoas aquilo que eu quero colher para mim? Porque note, irmãos, a vida, ela é um ciclo. E nós temos verão, inverno, né? Frio e calor. Aqui na nossa região é uma mistura de tudo, né? Às vezes num dia só dá frio e dia dá aquele calorão. E assim é os ciclos da vida. E assim nós percebemos que a consequência dos nossos atos, que às vezes a gente colhe em um dia, a gente leva também alguns anos para colher aquilo que a gente levou mais ou menos uns 5 anos que a gente plantou lá atrás. E aí eu comecei a pensar, eu disse, Deus, eu não quero a minha vida, eu pensar na morte só como um cadáver, porque eu vou morrer, um dia eu vou morrer, né? E eu não quero ser um cadáver adiado que só procria filhos. E aí Fernando Pessoa continua falando um monte de coisa que não vem ao caso, mas me fez pensar, o que eu tenho colhido, o que eu tenho plantado. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse princípio, ele é imutável. Vamos ver lá em Gálatas 6, capítulo 6 de Gálatas. Quero que vocês abram comigo. Gálatas 6. Não se enganem, do versículo 7, 8 e 9. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Um princípio imutável, que rege toda a nossa vida. Contudo, não podemos desanimar para poder colher aquilo que a gente planta. Eu quero que você repita comigo nessa noite. Levante a sua mão. Eu vou colher aquilo que eu tenho plantado. E que essas sementes sejam sementes frutíferas na presença de Jesus. Amém. Pode baixar a sua mão, irmãos. Lá em Tiago 3:2, faz uma menção muito rápida e diz que pode uma figueira dar outro fruto, como azeitona? Pode uma fonte de água doce, a mesma fonte de água doce dar fonte salgada? Água salgada não pode, irmãos. Por quê? Porque é algo que vem de dentro. Nós colhemos o que nós plantamos. E aí, para alguns, isso pode ser levado como medo, né? Pastora do céu. A gente ouve muito isso, né, pastor Marcos? Fiz a vida toda coisa ruim. Pastora de Deus, meu Deus, a minha vida é toda errada. Não consegue nem ficar na igreja, irmãos, porque se acha muito assim, muito impuro, né? E ainda não entendeu para que Jesus veio. E daí acha que não tem perdão. Eu quero te dizer nessa noite, tem perdão. Mas a colheita, ela não muda. A colheita, você não vai sair dessa vida sem colher aquilo que você plantou. E nós, como os cristãos, a gente planta também para colher na vida eterna, né? A gente está aqui porque a gente acredita no Jesus da Bíblia, a gente acredita na salvação, a gente acredita que lá no fim a gente vai chegar até a nossa coroa na vida eterna. Mas o que você tem plantado nessa terra? Se a semeadura e a colheita vai acontecer nesse tempo.
Você já parou para pensar? E como é sério isso, irmãos? E as pessoas, às vezes, né? Passa o dia, planta fofoca, planta mentira, planta traição. E aí depois vem procurar a gente. E aí diz, pastor, a fulana está falando mal de mim. Mas semana passada eu estava sentada numa roda, eu também estava falando mal de outro. É assim. É assim, irmãos. A gente vai orar daqui para frente se a tua atitude for diferente. Porque note que como a vida é um ciclo, são ciclos, vai acontecer de repetir várias cenas na sua vida. E daqui a pouco você começa a se autoanalisar e dizer, opa, por que isso está acontecendo comigo de novo? Eu digo para você que é uma dica do Espírito Santo para você mudar a sua atitude. Se as coisas estão repetindo na sua vida da mesma forma, é porque o resultado daquilo que você tem dado para o outro não é o resultado que Deus quer que você esteja. Você precisa mudar. Se você conheceu verdadeiramente a palavra de Deus, eu quero te dizer, se isso te assusta ou se isso te alegra, mude o seu plantio. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é uma palavra uma palavra muito triste, né? Nem uma palavra muito motivacional, mas é uma palavra verdadeira. Uma palavra que tem falado muito comigo. E isso tem feito com que eu mude muitas atitudes, porque plantar para colher só a vida eterna, irmãos, somente a vida eterna, não. Nós temos que ser luz por onde a gente passa. A vida eterna é uma consequência, sim, glória a Deus, eu quero estar lá. Eu quero encontrar vocês. E daí um dia vocês passarem por mim e dizer, ô, pastora, não precisa chamar de pastora, pode chamar de Aline. Ô, Aline, valeu. Aquele dia eu estava lá na igreja e eu mudei a minha vida. Eu comecei a mudar as minhas atitudes. Comecei a mudar o meu plantio. E a colheita virá. Eu quero te dizer que, certa vez é engraçado porque a gente vai ministrando a palavra e o Espírito Santo vai dando algumas lembranças de algo, né? E eu costumo ter algumas atitudes de uns anos para cá que não é a atitude que eu gostaria de ter. Eu sempre fui muito colérica, né? A gente fez o estudo da Escola de Esther das Personalidades, para quem não sabe. E eu tenho uma postura, eu tinha uma postura muito enérgica, assim. A pessoa batia, já respondia. E não que eu fosse uma pessoa rude, ou talvez que eu falasse algo que entristecesse o Espírito Santo. Não, mas eu era muito enérgica. E o Senhor não gostava disso. Na hora que eu falava, eu sentia assim que eu precisava falar, né? A gente, né, não é mais também, glória a Deus. A gente que é sanguíneo, assim, que é colérico, a gente gosta muito de falar, né, de expor. E eu notava que aquilo entristecia o Espírito Santo. Às vezes eu vinha para casa e dizia para o Ricardo, por que eu falei? E aí ele dizia, apta para ouvir, tardia para falar. Apta para ouvir, tardia para falar. Dizia, por que eu fui falar? Porque, irmãos, quem cala não consente, não. Quem cala vence. Porque quem te justifica, quando você entender que você não precisa ficar batendo boca com ninguém e nem mostrando que você é o dono da razão, porque muitas vezes, irmãos, a gente tem razão, né? E eu dizia, meu Deus, mas eu tenho razão. Não importa, fica quieto. E aí eu estava num ambiente, e aí veio uma pessoa, blá, 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 falou. Tá, e tu não vai falar nada, Aline? Tu não vai falar nada? Não. Mas, meu Deus, como tu tá estranha. Eu disse, não adianta eu falar. Eu vou me incomodar, vou brigar, eu estou em paz com Deus e está tudo certo. E aí, irmãos, as pessoas, olha quantos anos eu tenho de cristianismo. E aí as pessoas começaram a ver, olha, realmente, ela está diferente. Eu disse, Senhor, eu preciso que brilhe a tua luz em mim. Porque é muito fácil vir aqui e dizer, eu sou crente, eu sou pastora, né? Que legal. Mas e os teus atos lá fora, o que você tem plantado? Para os outros olharem para ti, olha, realmente, ela é uma mulher de Deus, né? E aí, com o passar do tempo, irmãos, eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Uma vez a irmã Raquel pregou aqui e eu captei sabedoria. Eu não sei, mas quando a gente vai pedir as coisas para o Senhor, saiba muito o que você está pedindo. Porque Ele vai dar situações para você exercer aquilo que você está pedindo. E aí o Senhor começou a me dar situações para eu ficar de boca fechada.
E olha só, aonde está a sabedoria no silêncio, tá? Tá? Porque o Espírito Santo trabalha de várias maneiras, inclusive no meu silêncio. E foi assim que ele tem trabalhado comigo. De uns anos para cá, cada vez mais forte. Eu tenho falado quando necessário, mas tenho escutado bem mais do que falado. E nessa noite, qual é o meu conselho para você? Se tem algo que você sente que não é agradável aos olhos do Senhor, que você sabe, que você pratica, que você faz, até com consequências, que daqui a pouco, irmãos, podem ser consequências graves. Você talvez não percebe nesse momento, mas a prática contínua de algo que não é de Deus pode te levar a um abismo. Esteja certo disso. E dentro dessa palavra, eu quero falar algo, porque se você colocar na internet, né, pastor, tem muitas mensagens que falam sobre isso, mas eu não encontrei, porque depois que eu faço a minha mensagem, eu vou procurar, né? Porque é capaz de alguém achar que eu plagiei. Não, eu procuro para ver se não tem nada muito parecido, porque é ruim, né? A gente trazer uma mensagem, não é espontâneo, não foi Espírito Santo. Então é uma aula, né? E eu aqui não quero dar uma aula, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. E aí eu fui procurar e não encontrei nada parecido. E eu não quero que vocês se assustem, porque é uma palavra que as pessoas acabam passando despercebido, porque fala de um rei. Eu quero que vocês abram em 2 Reis 21. Segunda Reis 21, eu vou ler o 1 e o 2, somente agora. Eu vou falar sobre o rei Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ebitsá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Manassés, aí eu fui procurar, né? Fui lá, já que a Bíblia às vezes dá um norte, mas não dá todo o direcionamento. Eu disse, Senhor, me direciona que eu preciso entender quem era esse menino. Esse menino era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias, para quem se lembra, foi o rei que ganhou de brinde de Deus 15 anos a mais. Ele tinha uma doença mortal e o Senhor acrescentou 15 anos à vida de Ezequias. E nesses 15 anos, Ezequias fez um monte de coisa que não agradava a Deus e teve um filho chamado Manassés. E Manassés, no contexto todo da história, ele foi considerado um rei muito cruel, o pior dos reis de Judá. Se não o pior, ele fica no pódio ali. E ele começou a reinar com 12 anos. E aí eu comecei a ler. Ele destruiu altares, queimou o filho em sacrifício, fez tanta coisa que desagradava ao Senhor. E aí quando você começa a estudar a personalidade de uma pessoa, que você dedilha ali os atos dela, eu percebi que com 12 anos... uma criança que tem 12 anos, que tinha tudo na mão. Era um rei e que praticava atos cruéis, com requintes de crueldade detalhistas. Eu pensei, eu disse, Senhor, que pessoa, né, difícil. E me veio assim, orgulho. Orgulho? Eu disse, orgulho? Manassés era orgulhoso, porque ele tinha tudo de mão beijada. Então ele achava que o que ele fizesse, se ele levasse o povo a adorar outros deuses, se ele derrubasse altares, que o pai dele havia instituído para o nosso Deus, não ia dar em nada, porque ele era o rei. E ele foi um dos reis que mais governou. Ele governou durante 55 anos. E aí, eu quero que vocês continuem agora a ler comigo. Vamos ali para o capítulo 3. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste de deusa, como que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrando-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Chegou a queimar o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros.
Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito da qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo aquilo que tenho mandado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então, irmãos, ele fez tudo o contrário à palavra. Quando eu comecei a ler os detalhes ali de Manassés, eu percebi os detalhes ardilosos e que muitas vezes a gente não precisa queimar ninguém vivo, não. Né? A gente não precisa edificar altares, mas tem aquela coisinha lá dentro que às vezes a gente sabe que a gente faz de errado, continua plantando errado, e depois vem questionar o Senhor por que está colhendo. E aí o rei assim me deixou, eu disse, meu Deus, eu estou lendo algo aqui que eu não queria passar para a igreja. Mas é necessário a gente ouvir certas coisas. Por que a gente colhe? Por que eu estou colhendo isso? Pode investigar, irmãos, que existe algo lá atrás que você plantou. Talvez 5 anos, 10 anos. E daqui para frente as coisas podem mudar? Podem mudar. Nós vimos a quantidade de sucessivos erros de Manassés, vários. E foram durante 55 anos, não foram poucos anos. Ele reinou durante muito tempo e fez tudo errado. E fazia ainda o papel de um pastor, porque ele levava as pessoas a cometerem erros. Isso é muito grave, né? Nós sabemos que o Senhor não se agrada disso. E a gente que tem figura de conduzir o povo a lugares que Deus nos manda, não ao contrário, como Manassés fez. E aí hoje de manhã, eu quero dar uma pausa para vocês e dizer que eu tenho um pé de ora pro nobis. Até eu estava contando para os irmãos antes de começar a pregação. E quando eu plantei ele, até não sei se foi a Ieda, alguém me trouxe uma mudinha dele. Eu fui ler, né? Se eu vou ler, porque eu não entendo nada de ora pro nobis, foi a minha mãe. Minha mãe trouxe a mudinha para mim, porque ela vendeu uma casa e ela não queria perder o pé de ora pro nobis, porque ele tem muita proteína, tal. Eu disse, não cuido muito de planta, não sou muito planteira. Eu gosto, acho bonito, mas eu sou mais prática, né? E aí, não que quem tenha planta não seja não prático, né, irmãos? É que eu não consigo cuidar muito e regar. Acho que vocês entenderam. E aí, eu plantei, e aí eu li que o ora pro nobis tem que ser num solo que tem umidade, que tinha um monte de coisa. Gente, pensa num pé que se eu não podo ele vem com toda a força. E aí, hoje de manhã, quando eu já tinha preparado a minha pregação e que não estava nada escrito sobre a ora pro nobis, né? Claro. E o Senhor me falou que as sementes precisam ser plantadas na estação própria. E que você vai plantar laranja, você vai colher laranja. Eu plantei ora pro nobis. Não vai nascer figo, vai nascer ora pro nobis. E como é que ela vem? Como é que ela vem? Porque eu podo ela na estação certa. E certamente se você está aqui nessa noite, eu não sei qual é o problema, mas existe algo dentro de você que o Senhor quer falar. Isso ficou tão latente no meu coração. Aí eu pensei, se eu falar do ora pro nobis, as pessoas vão achar que eu estou comparando elas com ora pro nobis, né, gente? Mas não é isso. Não é isso. Às vezes você tem a oportunidade e você está plantado em determinado local, como é a minha planta. E aí eu disse, Senhor, mas tudo tem um tempo certo para florescer, para brotar. Mas você está plantado naquele local. E o tempo está ali na sua mão. E você não tem feito nada. Aí eu ainda comentei com o meu esposo hoje de manhã, eu disse, engraçado que o Senhor nos planta em determinado lugar, dá a estação própria, o momento certo, e às vezes a gente não faz nada. Não fala da palavra de Deus, não mostra o quanto a gente também é errado, mas que a gente está tentando acertar, que nós somos luz, que nós temos que dar bom testemunho. Quando chega alguém ali e começa a falar mal de alguém para ti, assim, ó, gente, graças a Deus, tá, pastor? Depois que eu virei essa página, que a irmã Raquel falou muito e eu captei, é raríssimo alguém vir falar comigo coisa ruim de alguém.
porque fica falando sozinho. Eu corto já e acabou o negócio, e já mudo de assunto. E aí, irmãos, para as pessoas de vir falar mal para você, porque você se posicionou. Igual meu pezinho de Ora Pronobis lá, ele cresce porque eu vou lá e podo ele. Ele está ali na estação certa, no momento certo, no ciclo certo dele. E você? O que você tem feito para o Senhor? Onde o Senhor tem te plantado? Nós estamos vivendo uma época meio conturbada, né? Da política e agora, nível federal, estadual, municipal, está tudo muito, né? É um tempo muito complexo. E eu noto que as pessoas, ao invés de buscar mais a Deus, se afastam mais de Deus. E eu quero dizer que a política vai passar. A política passa. Chega o inverno, chega o Natal. Mas o que fica é a semente que você plantou. Eu tenho certeza que se Jesus fosse candidato, irmãos, ele não andou no cavalo branco. Ele vai voltar. Mas ele andava onde? Andava descalço. E o que eu quero te dizer nessa noite? Como a igreja está triste, né, pastor? Como as pessoas estão assim, ó, pessoas difíceis de entender a palavra de Deus. Difícil de vir congregar. E Deus coloca esses ciclos nas nossas vidas para que a gente se achegue ao Senhor. Não tenha dúvida que você tem passado por isso, sim, por algo que você plantou lá atrás e que você precisa romper e daqui para frente plantar coisas boas. Vai vir, vai vir. Às vezes não é amanhã, não é. Mas pode ter certeza, pega a sua agendinha hoje ou o seu lembrete no celular, coloque a partir de hoje, eu vou ser diferente. Vamos repetir comigo, irmãos? A partir de hoje, eu vou ser diferente. Eu vou plantar sementes boas. Em nome de Jesus. Anota isso na sua agenda. E comece a observar se não é um virar de chave na sua vida. E aí muitos estão tão preocupados com o plantio, que não era o caso de Manassés. E eu quero te dizer, fique até o final dessa mensagem. Preste atenção, que ao final eu tenho uma notícia boa para te dar. Não desanime. Porque essa passagem de Manassés é muito forte, né? Ela deixa a gente assim meio, meu Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não... né? Mas ao final eu vou te falar algo que vai te motivar. As pessoas hoje em dia, elas estão vivendo num mundo de enganos. Eu comecei a entrar na era digital, eu já era mais digitalizada, mas eu não mexi em algumas ferramentas. E hoje, por coincidência, eu falei com uma pessoa, daí eu disse para ela assim, olha, eu estou com 11 anos de carreira pública, né? Mas eu não sei se eu chegar aos meus 30. Talvez eu me aposente por outro caminho e tal. Daí, porque tu precisa ter uma saúde mental muito, muito boa para trabalhar nesse meio. E eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto de servir. Mas quando o Senhor me chamou, porque eu também sou uma semente. Alguém jogou numa terra fértil. E o Senhor me deu mais desejo por estar aqui do que por estar onde eu trabalho. E não é desdenhando, irmãos, não entendam assim. Eu honro o meu trabalho, vem o meu sustento também dali. Mas o Senhor tem me colocado prioridades na presença dEle que tem me contagiado mais do que aquilo que eu vivo lá. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim, uma pessoa que não congrega conosco, não professa a nossa fé, ela disse, mas tu está tão centrada, né? Daí eu falei, eu tenho vivido mais as coisas de Deus, eu falei para ela. Aí ela disse, não estou falando isso não, eu acho que eu tenho acompanhado os teus vídeos e mesmo eu queria falar contigo, tenho acompanhado os teus vídeos e tu vai ter muita sanidade, porque tu passa uma paz, assim, uma coisa pra gente. Eu tô te acompanhando lá, tô gostando. Eu disse, que bom. Eu já tinha observado que ela também acompanhava. Disse, que bom, continua lá então, né? Porque se servir para uma pessoa, irmãos, não estou preocupada com curtida, com compartilhação, com compartilhamento, não estou preocupada com nada disso. Eu só quero plantar uma boa semente. Porque no tempo certo ela vai germinar. E isso vai trazer para mim o quê? Vai trazer para mim coisas boas do Senhor. Porque o Senhor é assim. Ele retribui conforme aquilo que a gente dá.
E a internet, muitas pessoas vivem de enganos, de mentira, né? E eu já vi cenas de, estou rindo aqui, desligar. Não. Eu quero ser aquilo que o Senhor me colocar lá, eu quero ser no meu trabalho. Onde você for, seja uma semente boa, agradável, já que perfeita a gente não vai conseguir ser. Então, seja aquilo que o Senhor quer que você seja. Plante sementes agradáveis. E a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 9. Coloca ali, irmãos, para mim. 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6. A gente usa muito esse versículo para falar sobre o dízimos e ofertas, né? E aí eu já tinha terminado meu esboço, porque eu escrevo tudo no caderno ou em folha A4, né? Aí o Senhor começou a ministrar para mim essa palavra. Eu disse, Jesus, já falei ela na outra palavra para dízimo, não, tem que falar com outros olhos. Eu disse, meu Jesus, o que o Senhor quer dizer? Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Você semeia pouco amor, vai colher pouco amor. Não é só na parte financeira. Você semeia muita gratidão, você vai colher gratidão. E essa palavra, que a gente tem o hábito tanto de ler e entender como vínculo financeiro, né? A gente associa isso e esquece daquela promessa lá de trás, quando o Senhor falou que enquanto houver plantio, haverá colheita. E é em todas as áreas da tua vida. Na área emocional, na área espiritual, na área profissional. Enquanto houver plantio, haverá colheita. Eu quero falar nessa noite que eu falei que vocês iriam ficar até o final, né? Que não era para desanimar. E eu li Reis, procurei. Não achei o final de Manassés, mas daí eu fui em 2 Crônicas. E aí eu quero que você abra em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 13. Eu vou ler aqui com vocês. Segunda Crônicas, capítulo 33. Vamos lá. 11 ao 13. Por isso o Senhor trouxe sobre eles, sobre o povo que estava junto com Manassés, os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. E aí eu fui na arqueologia da teologia e fui pesquisar. E Manassés foi levado cativo e foram feitas coisas horríveis com ele. Ele foi puxado pelo nariz com ganchos, como se fosse peixe. O mesmo jeito que ele fazia com o povo lá atrás, com os inimigos dele. O Senhor permitiu. Só que existia uma promessa sobre ele. E a promessa do Senhor não fica sem ser efetivada. A promessa do Senhor estava sobre ele. E aí eu quero continuar aqui, ó. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, porque lá no fundo ele sabia que Deus que ele deveria servir, que era o Deus do seu pai. E muito se humilhou diante de Deus dos seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele reconheceu porque ele já sabia. Se tivesse escrito, ele conheceu o Senhor Deus. Português é muito bom para isso, a gente tem que ficar atento, porque às vezes uma palavra, se ele reconheceu, é porque ele já sabia. Ele já sabia. Só que a história dele, de um menino orgulhoso de 12 anos, que teve tudo de mão beijada, não permitia. E ele era um menino que ele gostava muito dos astros, dos adivinhos, dos feiticeiros, dos médiuns. Ele procurava tudo aquilo que Deus, o Deus do pai dele, abominava.
E aí talvez naquela ânsia da curiosidade, às vezes você procura algo que você sabe que não é agradável aos olhos do Senhor. E a colheita veio. Veio para Manassés, mas também veio o perdão. E aí eu disse para você que estava me acompanhando, para vocês que estão aqui, que eu tinha uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Nada é imutável na sua colheita. Não é imutável. O seu plantio. O seu plantio. O seu plantio pode ser imutável. Mas você, nessa noite, pode decidir plantar diferente. Aline, eu só recebo gente que fica me devendo, que a gente escuta muita coisa, irmãos. Eu não estou usando exemplo de ninguém daqui, tá? Fiquem bem tranquilos, até porque eu esqueço. Tenho a memória curta, esqueço. Eu deleto o que não é meu e bola para frente. Mas eu também devi. Eu fiquei devendo uma situação que eu podia ter pago e aquilo ficou. Irmãos, eu posso orar por ti, porque a partir de agora tu vai tentar não dever. Tu vai tentar plantar o quê? Bênção. Mostrar que tu és um bom pagador. Porque acontece, irmãos, de a gente quebrar por não querer, né? Mas tem coisas que a gente faz ainda que é por vontade própria. Tem coisas que eu faço, irmãos, que eu não gosto. Tem dia que eu acordo, meu Deus, a irmã Maiara colocou esses dias, meu Deus, hoje eu fui trabalhar só pela graça do Senhor. Irmã Maiara está me assistindo. Eu também. Tem dia que eu acordo, meu Deus, tem que ir trabalhar, gente. Eu faço porque eu amo? Não, eu faço porque eu preciso fazer. E com Deus é a mesma coisa. Você conhece a palavra. Eu estou falando para cristãos maduros que conhecem a palavra de Deus. Você sabe o que é preciso fazer, né? E às vezes mesmo assim você não faz. E aí eu quero te dizer, a colheita veio. Alguma coisa ficou para trás. E se não ficou, veja bem, não, essa palavra não é para mim. A pessoa ficou me devendo e eu nunca devi um alfinete para ninguém, Aline. Como que pode isso? O Senhor quer te moldar. Tem algo que o Senhor quer fazer na tua vida, porque todas as perguntas, eu não tenho resposta para tudo. Não tenho. Deus tem. Pede para Ele que certamente Ele vai te revelar. Eu nunca fiz isso, meu Deus, eu nunca fui traída. E aquele mau caráter me traiu, eu nunca plantei isso na vida de ninguém. Eu quero te dizer, o Senhor está te moldando. O que isso vai acontecer? Plante você diferente daquilo que você recebeu. Porque a colheita vai vir. Vai vir. E vai vir na forma de quê? De bênção. Não é só maldição. Não estou falando aqui do rei Manassés para te assustar. Mas eu falo ao final de um Deus misericordioso. E aí vem Jesus. E aí vem Jesus para perdoar os teus pecados. Sim. Porque Ele é fiel para perdoar nossos pecados. Amém, irmãos? E hoje você pode decidir o seu plantio e a sua colheita aqui na terra. Hoje é um momento de decisão. Você pode virar a chave. Eu não digo perdoar aquela dívida, né? Eu vou perdoar porque a pastora Aline falou que eu tenho que plantar coisas boas. Não estou falando nada disso, irmãos. Entendam o que eu falei. Se não serviu para você em algum aspecto da sua vida ali financeiro, serviu na parte emocional. Receba. Porque alguma chave você precisa virar. Se ciclos estão sendo repetidos na sua vida, se as estações não passam, eu não estou dizendo as estações aí do frio, do calor, não. Se o deserto não está passando, se alguma coisa... Irmãos, procure se consertar, tem algo errado. E ainda bem que nós temos Jesus. Porque eu quero, por penúltimo, que os irmãos abram em Provérbios 11, 17 e 18. Provérbios 11, capítulo 11, versículo 17 e 18, que diz assim: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Um ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça, haverá galardão fiel. Amém? Vocês acreditam nessa palavra? Porque essa palavra é isso aqui, ó. É o nosso manual de vida. Se você não acredita no que está aqui, de nada adianta ser o Marcos Feliciano, como diz o Éder.
ser a Aline, ser o Ricardo, ser o pastor Marcos, ser o pastor Joel. Nada adianta, pastor Fábio, pastor Edith, nada adianta. Agora, se você quiser mudar a sua colheita, transforme o seu plantio. Não digo nem modifique, irmãos. Nem modifique. Porque às vezes o Senhor dá umas situações na vida da gente que a gente precisa mudar radicalmente. Isso é uma transformação de vida. Quando Manassés reconheceu a Deus, ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele já sabia que havia um Deus, que era o Deus verdadeiro. E você, às vezes, sabe que tem uma coisinha ali e precisa de uma atitude sua. Reaja, reaja. Pede sabedoria para o Senhor, que o Senhor vai te ajudar. Amém? E eu quero deixar, por último, uma palavra que está lá em 1 João 4,18, que diz assim. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler aqui com vocês, vou virar de costa. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse é o amor de Jesus. O amor que lança fora todo o medo. Você tem medo da colheita? Tenha medo do plantio. E o medo, até um certo ponto, ele é bom, porque ele nos alerta. Opa, não vou lá porque eu posso me machucar, posso fazer alguma coisa errada. Tudo com muita prudência. Cuide do seu plantio, porque a colheita vai vir. Eu quero te motivar essa noite. Levante, fique de pé. Quero profetizar na sua vida. Hoje é noite de quarta-feira, culto de quarta-feira, culto de noite profética. E eu quero profetizar na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. É no Teu nome, Senhor, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque eu não vim apenas trazer uma palavra, Senhor. Eu vim trazer uma semente para que ela cresça no coração dos Teus filhos, Pai. E eu declaro nessa noite, Senhor, pessoas curadas, Pai. Pessoas determinadas, Senhor, a plantar obras boas, Senhor. Obras benditas, Pai. Obras que sejam bem vistas aos Teus olhos, Senhor. Porque eles conhecem, Senhor, o que é bom, o que é ruim. O que é de Ti e o que não é, Pai. Que eles possam sair nessa noite, Senhor, com o coração transbordante, Pai. Que eles virem essa chave, Senhor, virem essa página. Que eles possam romper esse ciclo, Senhor, que muitas vezes tem afetado Teus filhos, Pai. Ciclos de pornografia, ciclos de prostituição, Pai. Ciclos de traição, ciclos de fofoca, que sejam rompidos nessa noite, Pai. Que sejam substituídos por ciclos de bondade, ciclos de gratidão, ciclos de amor, Pai. Ciclos de arrependimento da Tua palavra, que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus, porque nós sabemos que Tu consegues trabalhar no coração quebrantado, Pai. E eu declaro nessa noite vitória sobre os Teus filhos, Senhor. Essa é uma noite de profecia, Pai. E eu, como Tua serva que sou, Senhor, esse vaso de barro, Pai. Eu declaro nessa noite, Senhor, que vidas serão restauradas, Pai. Vidas serão transformadas, porque a partir de hoje os Teus filhos terão colheita em abundância, Pai. Colheita daquilo que Tu tens para a vida deles, Senhor, porque o plantio deles vai ser diferente. Quando eles tomarem uma decisão, eles vão lembrar, Senhor, dessa palavra, Pai. Que essa palavra possa germinar, Senhor, como uma plantinha que é colocada, Pai, em terra fértil, Senhor. Eu declaro na vida deles, Pai, vidas transbordantes, e que haja testemunhos dessa palavra, Senhor. Que o Senhor traga a mim, Senhor, pessoas que digam: pastora, eu acreditei naquilo que Tu falou, eu mudei de vida, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu tenho colhido frutos daquela palavra, daquela quarta-feira que o Senhor Te usou. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, como profeta da Tua casa, vida abundante para os Teus filhos, colheita rica, Senhor, aos Teus olhos, Pai, porque o galardão nós cremos que Ele já tem, Senhor. Eu creio que todos aqui já confessaram o Teu nome, mas se ainda tem alguém que não Te confessou, Pai, eu declaro nessa noite: receba eles como Teus filhos. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, coloque a mão no seu coração.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que a minha vida é tua, Pai. Recebe a minha vida, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Pai. Continua caminhando comigo, me dê sabedoria para entender as tuas escrituras, Senhor. E eu quero declarar a todos que estão aqui nessa noite, Pai, bênção sem medidas, bênção transbordante, colheitas, Senhor, colheitas, Pai, aquelas colheitas que o Senhor me fez lembrar, colheitas de amor, Pai, de prosperidade, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o plantio possa ser cercado de coisas boas, Senhor, de boas novas vindo da Tua parte, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Éder, está contigo.